duas pessoas muito importantes para mim, para o grupo que eu faço parte. E aí tinha o tema, teatro em tempos de ditadura. Eu nasci em 78, então não fiz teatro na ditadura. Isso, mas aí eu fiquei pensando, se eu estou aqui, é porque eu faço teatro em tempos de ditadura. Eu estou fazendo hoje. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça é, bom, que ditadura que estamos hoje? E aí é aquela coisa de você ir atrás de algum entendimento. E aí eu fui direto em quem eu acho que tem ajudado muito a trajetória do grupo, que é o Marx. E aí eu fui a tentar ir atrás do conceito, e a ditadura é uma palavra que sempre, assim, é uma palavra que dá sempre polêmica nos debates do grupo que eu faço parte, porque ela é uma palavra que também está no conceito de ditadura do proletariado. Então, a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. E aí eu precisava saber, se estamos fazendo teatro em tempos de ditadura, precisava entender isso. E aí fui fazer a lição de casa. E aí eu vou expor rapidamente a lição, para que eu possa tentar falar um pouco do que a gente tem feito. Eu vou ler aqui. Marx entendia por ditadura a primazia de uma classe no controle do Estado. Isso não traz de cara a excepcionalidade ou arbítrio como uma coisa direta e presente. Portanto, para Marx, e ele é uma referência nos trabalhos nossos, ele diria que hoje a gente vive a ditadura da burguesia. Até então isso é mais conhecido do que tudo, mas eu acho que é muito importante dizer e redizer o óbvio a todo momento. Então, é claro que a forma da ditadura burguesa entre 64 e 84 é muito diferente de como ela se apresenta hoje. Não estou falando de maneira nenhuma que ela é igual, mas a partir do referencial teórico que eu estou usando, posso afirmar tranquilamente que vivemos numa época de ditadura burguesa. Portanto, vou poder falar do teatro que está sendo feito hoje como um teatro em tempos de ditadura. Isso era o que eu precisava, assim, para falar, putz, eu estou na mesa. Senão... E aí isso está definido, e aí eu acho que é importantíssimo, até porque é a gente próprio mesmo. Eu estou tentando fazer uma fala a gente próprio, estou defendendo peixe mesmo, não tem problema nenhum com isso. E no final, num texto aqui do Engels de 1891, ele termina assim: e eis que o filisteu alemão foi novamente tomado de um saudável terror com as palavras: ditadura do proletariado? Pois bem, senhores, quereis saber como esta ditadura? Olhai para a Comuna de Paris. Tal foi a ditadura do proletariado. Só porque eu gosto de lembrar sempre da Comuna de Paris também, eu me obrigo a tentar encaixar em todas as falas. Então, o que eu acho, e aí eu vou pular pro... A gente tem feito hoje um teatro, eu estou falando a gente, todos aqui na mesa, todos estão aqui, dezenas, centenas de grupos que a gente tem se encontrado, a gente tem feito esse teatro em tempos de ditadura. Claro que diferente de 64 e 84, do qual eu não vou falar, porque muita gente falou disso de maneira altamente competente e viveu isso aqui. Mas estar aqui, eu vi isso tudo, e depois eu não estava aqui de manhã, porque a gente estava num outro ciclo lá também, fazendo debate sobre política e teatro. O Mário de Andrade tem uma frase que ele fala: o passado não é exemplo,
é lição. Então vamos tirar do passado as lições que nos cabem. E a gente está nesse processo. Na leitura que você fez do que é, porque eu não tenho história. Então põe lá, está fazendo o processo, estudando a história. É diferente no resuminho de quem vai falar. Ele está mexendo com a história, ele não tem história. Então, dentro dessa perspectiva, a gente acha hoje fundamental para os grupos, principalmente grupos mais novos, ou mais novos ainda do que a antropofágica, estudar e tentar ver que lições a gente pode tirar desse teatro que foi feito nesses tempos. E aí, eu acho que um estudo metódico desse teatro tem que ser feito. E aí eu vou dar alguns exemplos. A gente fez algumas montagens e estudos do Arena Ponta Zumbi, Liberdade, Liberdade. Estamos estudando agora a Feira Paulista de Opinião. Quinta-feira a gente reapresenta, a gente começou a trabalhar. O César chegou a ver lá na USP, a gente fazendo o alto dos 99%. Então, estudar de maneira sistemática para poder tirar desses lugares as lições que são importantes para dar continuidade a um tipo de teatro. E é claro que é um teatro que tem um ponto de vista, e esse ponto de vista é o ponto de vista da classe trabalhadora. E aí, nesse estudo para fazer isso, no tempo, como foi lembrado aqui, no tempo de 64 a 84, eu acho que tinha mecanismos mais claros de dizer o que estava e o que não estava censurado. E esses mecanismos foram colocados aqui hoje. Hoje eu penso que a eficácia dessa ditadura, que é a mesma ainda, mas que está se apresentando de uma outra forma, e é claro, vai se apresentar de uma outra ainda, enquanto ela durar, é mistificar nossa percepção da situação, em vez de nos permitir pensá-la. Então, uma das tarefas que eu acho que a gente tem é tentar tirar essa nuvem de fumaça que mistifica essa percepção de situação. E daí, eu acho que tem uma outra coisa hoje que é muito perigosa, que é, a gente fez, estudando o Império, o fim do Império é basicamente o fim da escravidão. Aí a gente tem as lutas e as revoltas no período do Império, que são lutas de dois tipos. No caso, no que concernia a escravidão, uma luta pela liberdade, e de movimentos de trabalhadores livres, era uma luta por igualdade. No caso da escravidão, venceu-se, entre aspas, a liberdade. E a igualdade virou uma pauta esquecida. E ela continua esquecida. Então, desse tempo, tinha um trecho que a gente estudou, e um pensamento. O livre pensamento é a melhor de todas as salvaguardas contra a liberdade. Aplicada conforme estilo moderno, a emancipação da mente do escravo é a melhor forma de evitar a emancipação do escravo. Basta lhe ensinar a se preocupar em saber se quer realmente ser livre, e ele não será capaz de se libertar. Pense o quanto quiser, com toda a liberdade que quiser, mas obedeça. O lema, não pense, obedeça, hoje está, isso está claro assim, na nossa situação. Ele é contraprodutivo, gera rebelião, e a nossa maneira talvez mais clara hoje de garantir uma servidão social é por meio de liberdade de pensamento. Isso se comprova porque estamos aqui no centro da cidade de São Paulo falando essas coisas sem o menor problema. Então, aí eu começo com o que eu acho um problema, uma pergunta. Que papel tem o teatro hoje, financiado muitas vezes com dinheiro público,
não tem ele também um papel em legitimar o pense e crie quanto e como quiser, continue discutindo e exercendo o seu direito de crítica ao Estado. Mas, por favor, fique nesse lugar. E aí seremos todos, os que querem e os que não querem, empurrados, obrigatoriamente, na função de UPPs culturais, unidade de palhaço pacificador. E aí nós vamos ser empurrados para os lugares de maiores conflitos, com a maior honradez possível, para fazer pacificação social. Então, se algo, e aí isso que interessa, eu acho que debater aqui, o que tem que ser feito para que nós não sejamos empurrados para essa tarefa, que é uma tarefa que nós temos necessidade de fazer agora. Legitimar que o pense e o crie quanto quiser, como quiser, ainda com dinheiro público, dinheiro do inimigo financiando. Olha, isso pode acontecer. Então, e aí eu vejo que o que talvez, e nesses tempos todos, o teatro que incomodou foi quando os grupos estiveram juntos, organizados, como organizações políticas, como o MTC, como o 27 de Março, como Arte contra a Barbárie. Aí sim, começa daí algum problema para eles. Quando entra na Funarte, começa o problema. Porque permanece. Porque eu fico lembrando, essa história eu já tinha escutado do César, de ir lá apresentar a peça para o censor acabou meu tempo? Quase. Eu nunca fiz isso, mas eu conheço grupos que já fizeram. Porra, parece como o Sesc assiste a peça, né? Você convida o cara, ele assiste, aí ele vai para casa pensar se você vai apresentar lá ou não. Você fala, porra, só que agora é como faça, né? Agora é como faça. Outra coisa que se parece muito e que para mim é o mecanismo mais nefasto, salafrário, ordinário, que é chamado Lei Rouanet, que é entregar para o censor do marketing que cultura deve existir nesse país. Isso é um absurdo, que não tem tamanho, e que quando a gente se organiza para ir para cima disso, o pepino é grande. E aí eu acho que, é claro que temos, dentro das nossas produções, dos nossos ciclos, dos nossos encontros, dos grupos, como grupo, esse ciclo desse grupo, o ciclo daquele grupo, as peças, correr, e todo esse combate que a gente tem feito contra-hegemônico, e batendo em cima do Estado e tudo mais, é muito interessante. Mas eu acho que ele é facilmente transformado nas UPPs. Facilmente. Então, portanto, se nesse momento a categoria não conseguir se organizar de maneira pesada, forte, massiva, e ela não estiver em contato direto com outras organizações da classe trabalhadora, nós, falando o que não deveríamos falar pensando 64 a 84, estaremos fazendo agora o papel contrário. Estaremos, de alguma forma, podemos, em certos momentos, até marcar gol contra, legitimando coisas e legitimando a confusão de um estado de exceção. Que, hoje não existe mais, hoje é muito diferente, tem 5 minutos. Acabou 5 minutos? Não, ainda tem mais. Então, para resumir, eu acho que o que teve de importante que eu pensei aqui era isso, era recuperar o pensamento e tentar entender o que é ditadura, e aí para alguma fonte, entender que é a hegemonia de uma classe no poder do Estado, e portanto essa é a ditadura da burguesia que se apresenta de uma forma diferente, e portanto temos que lidar com ela de uma forma diferente do que em 64, entender os seus mecanismos cínicos e diferentes que hoje se apresentam para a gente,
A partir disso, olhar para a nossa produção teatral e pensar que papel ela pode fazer, e se ela não pode ser essa legitimação da liberdade, que na verdade não existe, porque essa censura é a própria censura econômica, jurídica, os ataques contra a lei de fomento, e aqui a gente tem uma série de coisas. Um passo importante que a gente pode dar é não deixar que a gente ache que esse papel e que essa contraposição a esse Estado vai se dar somente na esfera menor, única e exclusiva dos grupos, e se os grupos não estiverem nesse momento todos juntos, isso não vai ser nada. Num segundo momento, mesmo essa categoria toda conjunta, se ela não dialogar com sindicatos, com partidos, com outras organizações sociais, isso também tende a ser massacrado, e se não precisa ser um massacre de pecado, não, pode ser um massacre econômico, um afogamento econômico. Ah, não, ó, agora nesse período de crise isso retorna. Então eu acho, fora, assim, a gente está trabalhando numa cena, fora as UPPs reais e montadas para isso, que são organizações, várias vezes são ONGs e organizações culturais, que a gente sabe que são montadas para fazer contenção social nos lugares mais casca-grossa do país. Isso tudo com dinheiro público. E muitas vezes fazendo coisas que soem mais ou menos críticas, mas que na verdade mobilizem o cara para você é livre agora, porque você pensa. Então você se sente livre, portanto isso pode levar a uma paralisia. Era essa problemática que eu queria trazer e agradecer muito que o I está aqui, que é parceiro e parceiro de luta, e por isso que a gente está aqui nesse momento. Obrigado, pessoal. Eu queria saber com você, eu tenho acompanhado um pouco essa questão de uma discussão na imprensa alternativa, né? Esse embate também que eu acho que está presente em todas as esferas das pessoas, né? Dos homens que trabalham com a questão da criação, né? Que é a questão da autocensura. Né? Vocês viveram muito essa experiência da censura externa. E o debate no jornalismo alternativo hoje tem colocado muito que não tem mais censor dentro dos jornais. O problema está no próprio jornalista, o jornalista jovem, inclusive, que internaliza essa censura. Né? E, portanto, essa mão de obra continua alimentando esse mercado da grande imprensa, né? com todo esse perfil que nós vemos hoje aqui pela manhã. Eu queria saber a sua opinião, se isso acontece no teatro, e quais são as vias para discutir isso, para pensar, para superar, né? Boa noite, eu sou o Daniel, do Coletivo Político Quem, e nós estamos fazendo um trabalho de levantamento sobre uma pessoa que foi mencionada tanto pelo César quanto pela Dulce, que é a Eleni Guariba. Então eu gostaria que a Dulce pudesse, se fosse possível, comentasse um pouco mais do trabalho da Eleni, a importância que ela teve no brasileiro, principalmente da experiência que ela teve em Santo André, teatro um pouco mais popular, vamos dizer assim, para ajudar um pouco a gente nesse levantamento, porque infelizmente parece que tem poucas fontes sobre ela. Boa noite, eu sou o Rodrigo. Queria fazer uma pergunta, especialmente para a Dulce e para o César. Não sei se vai dar tempo de responder isso, mas falando da questão dessa cultura de esquerda dos anos 60 na área do teatro, queria saber se já existia naquele momento uma cultura mais reacionária na área do teatro, se existia por assim dizer, uma indústria cultural, no sentido adorniano do termo, né? Quer dizer, se já tinha alguma coisa, apesar da Rede Globo ter sido fundada em 65, né, hoje a gente tem um teatro bastante global. Eu moro no Rio de Janeiro, então assim, toda hora eu esbarro com cartazes das peças e tal. Então se já existia alguma coisa nesse sentido, eu estava lembrando daquela frase do Roberto Schwarz, quando ele fala que de 64 a 69, a cultura mais brilhante era de esquerda e o poder instalado era de direita. Eu penso da seguinte forma: eu tenho uma formação que, eu que sou ateia, materialista, apostólica, marxista, leninista, tudo isso, e eu não tenho nenhuma crença em outra vida que não seja essa. Mas eu sempre brinco, eu falo, graças a Deus que eu fui formada por essas pessoas, né?
e eu leio muito, eu li muito. Então, e como nós tivemos uma sorte muito grande, e como eu digo nós, eu estou dizendo aquele grupo inicial, de cair no Teatro de Arena, com Augusto Boal, com Eleni Guariba, com Cecília Tomin, com essa gente, com Rodrigo Santiago, com essa gente toda que ia lá, a Anatol, com toda a gente que assistia a gente, discutir com a gente. Eu não desenvolvi no meu trabalho, e nem pessoalmente, nenhum tipo de autocensura. Se autocensura houver, ela foi tão introjetada e tão profundamente que eu não detecto. Tanto que eu não parei de militar um minuto sequer. Então, quando a Mônica falou, não, ela continua militando, que eu reclamei, eu falei, como foi militante? Você quer dizer o quê com isso? Eu continuo, minha filha. Estou aqui todos os dias, hoje mesmo de manhã, organizamos uma manifestação da Feira Livre, porque o senhor Kassab quer tirar a feira nossa daqui, entendeu? Nós fizemos uma Carmen Miranda, na frente cheia de bananas e abacaxis, pusemos 2 bananas, cantamos marchinhas, adaptamos marchinhas, entendeu? Às 10 horas nós estávamos reunidos na porta da igreja para ir lá na feira, né? Amanhã às 10 horas da manhã os feirantes estão lá no nosso teatro, né? Então, continuo uma militante, não tenho, eu escrevo por circunstâncias das necessidades, eu virei escritora, dramaturga, autora, enfim, só falta entrar em cena, voltar e contracenar comigo mesmo, entendeu? Mas eu escrevo sempre para muita gente, também graças a Deus eu acho que eu não adquiri o vício. Só um único espetáculo que eu tenho feito sozinha, que é uma coisa muito particular, que é a questão da dor feminina, porque eu me descobri em 2003 ou 2004 com fibromialgia, e esta dor é uma dor que não tem similar, porque ela dói em todos os lugares do corpo da gente. Então eu tenho um espetáculo, que é um solo, que eu faço com uma violinista, que se chama 30 anos esta noite, ou O Espelho Negativo. O Eleni dos Colibri, que eu escrevi uma série chamada Mulher na Resistência, uma trilogia, que é Eleni dos Colibri, sobre Eleni Guariba, e a camarada e amante sobre Yara Evelberg, a companheira do capitão Carlos Lamarca, assassinada na Bahia, e Rosa Vermelha, Concerto Mínimo para a Vida, Obra e Morte de Rosa Luxemburgo, ou O Socialismo e a Barbárie. E tenho essa peça, escrevo para criança, adapto, faço coisa, e também não tenho censura verbal. Eu estou me segurando aqui porque eu tenho uma boca suja pra caramba. Eu falo palavrão pra caramba, entendeu? Então eu não tenho nenhum tipo de censura, mas eu percebo em algumas pessoas, principalmente na linguagem física, a gente percebe quando a pessoa está cheia de censura. Ela tem muito tique nervoso, ela é muito rígida. Por exemplo, nós fizemos a homenagem aos 118 anos do nascimento de Mayakovsky, no dia 7 de julho, e foi um companheiro, um camarada lá, e ele falou uma coisinha, isso que é o máximo, ele falou, mas ele estava assim, entendeu? Mas ele falou. Não sei se respondi a sua pergunta. A pergunta do meu camarada do quem é a seguinte: a Eleni, ela era filha de uma família de protestantes, não me lembro se era evangélico, qual evangélico que era, acho que era protestante, acho. E ela frequentou, portanto, essa igreja. Ela era órfã, ela ficou órfã do pai muito cedo, ela foi criada pela Tita, que é a mãe, e Irma, que era a tia. Eles vieram para São Paulo, logo ela conheceu Ulisses, com quem ela foi casada, daí o sobrenome dela, ela se chama Eleni Ferreira Teles Guariba. E ela era muito inteligente, logo cedo ela foi para a faculdade, ela foi contemporânea da Marilena Chauí, ela foi contemporânea da Iara, e muito amiga da Iara. E aí, quando ela se formou, ela foi para a França. E lá, inclusive, ela já tinha o Chico, o filho mais velho dela, que hoje é cineasta, e lá ela se engravidou do João, que é o filho mais novo. E aí, quando ela volta, então ela vai dar aula na Escola de Arte Dramática, porque o Augusto Boal a convida, porque ele é professor da Escola de Arte Dramática. Lá ela conhece pessoas que vêm de Santo André, Aníbal Guedes, Sônia Guedes, Antônio Petrin, um monte de gente, e ela funda com eles um grupo chamado Grupo Teatro Cidade de Santo André, e ela monta, então, Jorge Dandan. Ela tem a pretensão de lá montar com eles o Ricardo III, ela tem anotações, inclusive, em alguns papéis,
Ela também deu aula num IAD, uma coisa, Instituto de Artes e Decoração, alguma coisa assim. Na Escola de Arte Dramática, ela montou uma explosiva montagem de Doroteia, do Nelson Rodrigues. Ela faz uma reviravolta, é um escândalo, né? E conosco ela tenta, então, dirigir o Casamento do Fígaro, mas ela não consegue. Daí ela vai presa novamente em abril. Nós viajamos dia 15 de abril, nós voltamos em junho. Ela, dia 10, dia 11, eu fui com ela a uma clínica e ela se despediu de mim com a seguinte frase: Dulce, por favor, ligue para a tia Irma e avise que eu volto ainda na segunda quinzena de julho para levar o Chico e o João para a praia. Nunca mais ela voltou. Eu estava ensaiando já de volta da Europa, o Doce América, Latinoamérica, o telefone, a menina, a Maria, a Isabel, Maria, que atendia o telefone, ela foi me chamar. Querem falar com você no telefone. Falou, alô, Dulce? Sim, Dulce. Olha, eu estou telefonando para avisar que a Eleni foi presa no Rio de Janeiro, mas que ela está bem. Bom, eu pergunto, quem está falando? Claro, a pessoa bate o telefone. Não tivemos mais notícias. O general Francisco Guaíba, que foi caçado pelo golpe de 64, é sogro dela, ele vai em todas as dependências, em todas. O resto de poder, de prestígio, de conhecimento que o general tinha da caserna, ele usou na busca da Eleni. Nós tivemos as notícias as mais estapafúrdias, de que ela foi atirada no mar, de que ela tinha sido enterrada na Rio Santos, de que ela tinha sido enterrada no cemitério de Vila Formosa, enfim, agora também aquele cemitério que aparece agora lá perto da Casa da Morte. E em 1986, alguma coisa assim, um pouco depois, um pouco antes, talvez, ou depois, eu não lembro as datas, elas vão se mesclando. Mas se precisar de documento, depois a gente pega. Inês Etienne Romeu, uma sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, um dos centros mais violentos de tortura que se tem notícia no mundo, né? Conta que Eleni e Paulo Celestino, que estavam juntos, foram presos numa determinada situação no Rio de Janeiro, naquele período que ela falou que estaria lá, e eles foram levados para a Casa da Morte. Ela conta, ela relata, a Inês ficou muito minha amiga, quem me honro muito, e ela conta que ela ouviu o Paulo durante muito tempo falando água, água, água. Ela não ouviu, ela ouviu a voz da Eleni respondendo coisas, mas ela não ouviu a Eleni falando isso. Mas ela ouve a hora que ela pressente que a Eleni tenha morrido. Que ela sentiu que ela estava junto. Como eu fui presa, eu sei como é que é. São tapumes. Então, é uma coisa terrível, porque você, de certa forma, está quase vendo o que está acontecendo. Então, a Inês estava numa dessas, perto de onde a Eleni estava sendo. E ela relata de que talvez a Eleni estivesse sendo atirada. E ela tem um determinado momento que ela não ouve mais, ela ouve um único barulho, né? Pá! E depois não se ouve mais nada. E aí aquela confusão de bagunça que se repetiu. Então, de lá para cá, eu tentei de todas as formas fazer menção a Eleni, falar dela. Em 1974 eu tive a minha filha, chamei a Diana Eleni, comecei a escrever, dou entrevistas. Em 95 nós fizemos uma homenagem para ela em Diadema. O prefeito deu o nome dela para uma casa de cultura. Eu consegui levar toda a família, só não foi o ex-marido e o Zé Olavo, porque eu não achei o Zé Olavo, que é o namorado que ela tinha à época que ela foi presa. Mas foi a mãe, foi a primeira neta, que é a Cândida Guariba, que é uma menina hoje, uma militante, é neta da Eleni, entendeu? Vai em tudo, vai no escracho, vai no céu, enfim, você sabe, né? Você sabe. Então, a Cândida é isso. E agora o meu companheiro lá do Adorno, eu não sei se isso é adorniano, hein? Meus conhecimentos não são tão... Mas eu imagino, como eu era garota, que eu vinha assistir as peças, houve um momento em que o teatro que se fazia, pelo menos em Rio, São Paulo, a grande parte do teatro se voltou contra a ditadura. Porque muitos, no governo Goulart, faziam parte daquelas chamadas jornadas populares e teatrais.
O Arena mesmo tinha viajado com o Black Tie para o Brasil inteiro. O Boal tinha viajado, o Zé Renato fez muitas peças antes do golpe. Enfim, então, claro, eu não tenho nenhuma história para falar. Por exemplo, o César fala da Glauce Rocha. A Glauce Rocha era uma extraordinária, ele fala muito bem mesmo, ela era uma extraordinária atriz, maravilhosa. Eu vi a Glauce uma única vez na minha vida. Ela era um feixe de nervos. E a Glauce não podia ser dita como uma mulher de teatro de grupo, por exemplo. Ela era uma mulher que trabalhava na televisão, tinha a TV Tupi, tinha umas coisas, fazia o chamado teatro. Não havia tanto essa separação. Havia, por exemplo, você vê que o César fala do teatro de revista? O teatro de revista era super crítico. Fazia críticas em tudo. Então, a verdade é uma só. Depois do golpe de 64, o teatro, pelo menos aquele que... Então, tem notícias no Norte, no Nordeste, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e vários companheiros que foram detidos, foram presos, ficaram, né, inclusive gente que foi embora até do Brasil. Então, eu não tenho notícias para te dizer, você deve, talvez, consultar algum livro que de fato conte a história. Por exemplo, a dona Luísa Barreto Leite, com a Maria Barreto Leite, uma família inteira de artistas, ela tem livro, ela escreveu livros, você pode consultar. E essa mulher, por exemplo, a dona Maria, a dona Luísa morreu com quantos anos, César? Bem velhinha, né? 92. A irmã dela, Maria Barreto Leite, também, que é a mãe da Vera Barreto Leite, que trabalha numa oficina, de vez em quando assina-se Vera Valdez. Tem outra filha que também foi atriz, Dudu Barreto Leite. Então, essas mulheres, por exemplo, que eram daquele teatro antes, estavam presas. Quando eu fui presa, a Maria Barreto Leite me ensinou a fazer queijo na cela. Entendeu? E a Dudu, quando eles fizeram uma violência lá, porque eles estavam caçando o Capitão Lamarca lá em Registro, e ele veio para dar um soco, a Dudu cantava na portinhola, aquela que eu falei para vocês, músicas com subtexto muito claro, desafiando os policiais. Então, eu me lembro, por exemplo, da Cacilda Becker, dirigindo a Comissão Estadual de Teatro e vindo para frente quando o Roda da Viva foi invadida, quando a Feira Paulista foi proibida e outras tantas, né? Que ela vinha, ela era uma mulher baixinha, magrinha, né? Tinha aquela voz que fumava muito, fazia aquela voz maravilhosa. E ela vinha para frente e ela desafiava o governo daquela época. Né? A Lélia Bramo, que foi minha companheira praticamente até morrer, também. Enfim, quase todo mundo, eu vou ficar falando o nome, eu vou ser injusto, porque não vou me lembrar, o Vianinha, o Flávio, por exemplo, 65, Liberdade, Liberdade, né? Guarnieri, o grande, né? Que não parou um minuto, como chama? Grito Parado no Ar, Murro em Ponta de Faca, Black Tie, que é o primeiro, mas eu estou falando dentro da ditadura, né? Que ele faz coisas extraordinárias. Botequim, isso. Bom, se eu não respondi, me perdoe. A memória às vezes falha. Mas era um teatro muito bem feito e de formação que eu diria europeia, né? Formação europeia, espetáculos todos. Embora até textos escritos por autores brasileiros, eles tinham aquela influência dos diretores que tinham vindo para cá, etc. E eram europeus. E nasce aqui no Arena, né, a grande palavra de ordem do teatro brasileiro. Do teatro brasileiro. Uma comemoração até do movimento indianista, do Filho Velho, começo da República e tal. Mas é muito importante, o Arena não confrontava, eu não estou confrontando com o TBC, mas era claro que estava confrontando com o TBC. Embora o TBC também tivesse alguns méritos, até bons méritos, entende? E na época o que existia era a revista, eram alguns grupos amadores que também têm a sua história para ser escrita e deve ser escrita, grupos amadores que viveram 15, 20 anos por aí, faziam coisas muito bonitas. Não havia essa diferenciação tão grande com profissional e amador, não existia isso, existia, mas não era tão declarado. Você ia assistir um espetáculo amador, você nem falava, eu vou ver teatro.
Mover teatro amador, que dava uma conotação, embora eu não acredite nisso, pejorativa, o amador e o profissional. Agora, onde pode se encontrar bem essa dicotomia é nos anúncios da época. Se você pegar, por exemplo, um jornal de hoje, você vai encontrar quem está com página inteira, a cores nesses jornais, quanto custa uma página, e quem está fazendo isso, quem paga isso. Não sei se foi ele que falou do diretor de publicidade de uma firma que é o alçado a julgador de cultura, porra. Né? O jornal de hoje reflete o jornal da época. Sem dúvida, se for buscar anúncios e publicidade do jornal daquela época, você vai encontrar quem está pagando, quem está fazendo, e também até uma certa cumplicidade, ou muita cumplicidade da imprensa brasileira. Por aí. Bom, eu sou Edson Caeiro. Bom, ouvindo aqui é um privilégio ouvir essas histórias, porque a gente chega a... Talvez eu não sei se eu vou conseguir traduzir em palavras, mas é a bestialidade humana, né? Da ditadura, seja ela aonde for, em que época for, é a bestialidade humana exercendo o seu foder. E aí fica uma questão que nessa período 64 e 84, os artistas como a Dulce, o César e tantos outros, e se engajaram como cidadão pela liberdade, pela arte do seu país, do seu momento e tal. E aí vem o Tiago, como nós que estamos fazendo teatro pós-84, levantar essa questão, que existe hoje uma ditadura, para quem a gente está fazendo teatro e por que está fazendo teatro. Né? Então fica mais ou menos assim, que desse período 64 e 84, uma ditadura violenta, né, de carnal, de matar. E pós-64 foi uma ditadura, né, mais psicológica e financeira. Né? Não sei se é isso que vocês poderiam... Foi a visão que eu tive. Meu nome é Daniela, também faço parte aqui da Kiwi, também faço parte da Brava, do curso livre da Brava Cia. E queria perguntar para o Tiago sobre esses movimentos aí do teatro, MTC, movimento 27 de março, o quanto esses movimentos do teatro dialogam com uma pauta de reivindicações de outras categorias, uma pauta de reivindicações mais ampla dos trabalhadores de modo geral. Se dialoga, como dialoga, se não, enfim, como avançar nesse processo aí de politização também do movimento de teatro para além do teatro, assim. Não sei se fiz isso. Bom, falando de ditadura, acho que a gente que mora na periferia, ela não acabou. Né? A gente sentiu sempre na pele, a rota está aí, continua, e a gente tem muito medo. Quem mora na periferia sabe, cada enquadro você não sabe se você vai estar, né, para onde você vai. Vários já se foram, o cemitério São Luís, né, tem as Mães de Maio, né, o cemitério São Luís pode-se dizer que ele é uma extensão, né, do DOI-CODE, foi para as periferias, né, o que teve de jovem que foi morto ali, que está ali enterrado, né. Então, a ditadura não acabou, para a periferia ela sempre esteve lá, né. Então, para a gente que está na periferia, o teatro é importante pra caramba, né, infelizmente tem pouco, né. Mas, eu acho que é interessante, porque essa discussão de teatro, de fomento, não fomento, o pessoal do Sarau, né, algumas pessoas estão pensando lei do fomento, né, baseado na experiência aí do teatro, né, porque
quase não chega as coisas, né? Assim, agora está chegando um pouquinho, os pontos de cultura, teve alguma coisa do governo federal, mas o governo federal nunca esteve assim na periferia com coisas, né, para... eu estou falando de lá, tá, gente? De onde eu venho, do Campo Limpo, tá? Não sei se em outros lugares acontece, mas lá nunca esteve. A gente sempre vê o Estado ou na repressão, né, presente lá. E então a gente com esse movimento de sarau também aliado ao teatro, né? Eu vejo que o sarau congrega também o teatro, né? O pessoal de teatro vem, embora eu brinque, eu falo assim com o pessoal, viu? Você fala, o pessoal de teatro é tudo bunda mole, mano. A gente fica cutucando eles, pedindo pelo amor de Deus para eles virem lá. Tipo assim, ô, meu, faz aí um sketch, mano, faz alguma coisa. Os caras, não sei lá. Sempre tem uma coisa, né? A gente cutuca o povo do teatro para poder estar junto com o sarau, né? E muitos vieram, lógico, né? Tem muita gente que tá, mas ainda falta, assim, a gente quer aprender muito com essa história de vocês, né? Com o teatro, né? E o sarau, eu fui na sexta-feira agora, a gente está com uma ação lá que veio através do VAI, Sarau do Binho, doando os livros para fazer prateleiras em lugares, com livro em lugares diferentes. Aí a gente pôs eles num campo de futebol, né? Aí, no fundo assim do campo tem um bar, né? E esse bar está lá fazendo um sarau vai fazer 1 ano em setembro. Eu nunca tinha ido lá ainda, né? E, eu vi assim, um brilho naquilo, sabe? Eu falei, puta merda, meu, que da hora esse... Sabe, os caras vêm com grafite, vêm com o DJ, vêm com a música, né? Vêm com o teatro também, vêm com a poesia, vêm com o futebol, com a cultura. Pô, é muito louco isso, né? Você agregar essas alternativas. Bom, a minha súplica é, vão para a periferia, gente, fazer teatro, por favor. É importante pra caramba, porque o teatro é fácil. Ele chega mais rápido, né? É isso. Obrigado. Meu nome é Jade, eu sou militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pesquisadora na área de educação popular. Minha pergunta, então, para César, Dulce e Thiago, é um pouco carona, um pouco do que o Binho diz. Assim. A gente vem, de alguma maneira, acompanhando, acho que é até uma resposta para a pergunta da Daniela, o envolvimento de vários dos grupos de teatro, né? Dos grupos de teatro, como bem disse a Dulce, que estão alinhados com a classe trabalhadora, que estão alinhados com os interesses da classe trabalhadora, com os movimentos sociais organizados. Bom, posso falar da nossa experiência, né, com o MST, de apresentações em acampamentos, em assentamentos, em centros de formação e participação junto a ações diretas mesmo, de enfrentamento à propriedade privada e ao sistema. Mas sinto também que tem um limite quase físico, né? Por mais organizados, por mais unidos, por mais que sejam os grupos, tem um limite econômico da sobrevivência desses grupos e tem um limite de alcance que foi colocado um pouco antes pela companheira Clara, né? Que já foi embora, que é o alcance infinitamente maior que tem os meios de comunicação, em especial a televisão. Então, bom, esse é um limite que já está dado desde a época a qual vocês estavam se referindo, né, no momento em que as emissoras de TV estavam iniciando aí toda essa tecnologia voltada a essa sofisticação, né, da ideologia da dominação, e hoje talvez a gente tenha chegado ao grau máximo disso. Então, pensando nesses limites, minha pergunta vai no sentido de que maneira os grupos de teatro dos quais vocês fazem parte, e os grupos de grupos de teatro aos quais os grupos de vocês também se relacionam e se organizam, pensam em como enfrentar esse desafio, né, de um Davi contra Golias tão grande que é o poder da linguagem do teatro contra o poder da mídia. Você falou uma coisa assim que realmente a maioria das pessoas sabe, mas surpreendentemente não foi colocado. Hoje a gente discutiu muito pela manhã a questão da ditadura, né, e do estado de exceção hoje, e não foi citado o caso da ABI, né? É uma coisa assim assustadora realmente.
Porque se toda a perseguição, né, toda a luta, a relação de forças do Estado ditatorial, dos agentes do aparelho repressivo com os perseguidos, né, os militantes na época, exatamente para dedurar o outro, né, para falar do outro, para passar essa informação. E hoje o Estado se adianta e tem essa informação, né, pelo que você colocou. Todos nós lá temos a nossa ficha. Então não seria o caso, assim, porque hoje a gente também conta com uma ferramenta que não se contava antes, né, de conseguir mobilizar as pessoas através da internet, talvez correr um abaixo-assinado, né, criar uma coisa onde as pessoas pudessem, várias pessoas assinar, como assinamos agora para o Código Florestal, né, e na minha caixa de e-mail sempre chega tantas coisas, eu já assinei vários documentos, e agora a gente está com essa campanha do jornalista, né, paraense, também a gente coletou assinaturas, tem um blog. Não seria o caso de fazer um blog, uma petição pedindo isso, solicitando isso, reivindicando o fim dessa instituição, né? Porque é um direito nosso como cidadão. É estranho, eu acho assim, muito estranho que não tenha isso, né? Ainda não tenhamos feito isso. Ela perguntou sobre a BIM. O terrível da BIM, né, da Agência Brasileira de Inteligência, é que ela existe ainda, né? Ela existiu naquela época, funcionou naquela época, começa a funcionar no governo Fernando Henrique, não no sentido de espionar, mas de arquivo, de guardar as coisas, de arquivar as coisas e depois ter esse controle para quando um determinado cidadão ou cidadã se torna perigoso. Isso que é terrível. Ninguém sabe que você pode telefonar para lá e falar, eu quero isso, depois de se oficializar e receber o seu dossiê. Mas se esse dossiê vem completo, se ele vem com mentiras, né? Vem com asneiras, vem com inverdades, isso tudo é o problema, eu diria, do medo. E não é só do medo físico, não. É o medo de perder voto. Quantas vezes a gente já falou com deputados, amigos nossos, sobre isso, e a gente esperou que fosse colocado na Câmara Federal, e não foi. Não vamos citar nome, porque essas pessoas têm o lado bom, o lado ruim, têm ações ótimas, né? Mas ninguém fez isso. Não há um cara nesse país que possa dizer que a existência de uma entidade dentro do Palácio do Planalto é válida, porque isso implica em verbas, isso implica em diário oficial publicando as verbas. Quem está dando, que ministério está financiando isso? Quantos caras estão trabalhando nessa escuta telefônica hoje? Quem é o inimigo deles? Todos os cidadãos brasileiros têm que ser espionados. Isso é surrealismo, isso é loucura total. E a grana para isso? Que é a finalidade? Para mim, eles colocaram 3, 4 viagens que eu teria feito. Eu fui várias vezes para Cuba, fui para atender clientes lá em Cuba, no Peru e tal, mas não fiz viagem para os Estados Unidos, me colocaram 4, 5 vezes com viagem para os Estados Unidos. Eu tinha até a ideia de cobrar, desse governo aí, me paguem agora a passagem que eu vou dar uma olhadinha como é que tá. Não para ver musical nem na prova. Acho que é isso. Não, estou falando, vamos dividir essa. Tem 4 perguntas aqui. O microfone. Você fez lembrar de outra piada. Não, que tinha lido. Putz, eu esqueci, eu não sei de quem tá, mas tá. Conta a piada. Vou contar uma piada. Que eu acho que é o começo da resposta de maneira bem provocativa, acho que é o começo da resposta da pergunta do MTC, acho que conta essa piada é o Zizek, que ele fala, o cara machão, né? O cara, não, eu como todo dia, não sei o quê, eu tenho um fôlego sexual, não sei o que lá, e aí a mulher estava atrás, ouviu tudo isso e falou, para de falar tudo isso, senão eu vou obrigar você a fazer o que você está falando. Então, eu acho que às vezes a gente faz teatro, e aí eu estou falando
Você falou de psicológico, eu fiquei pensando. Às vezes a gente fala da revolução, de fazer todas as ligações e darará, isso vai implicar movimento, isso vai implicar trabalho, sabe? É quase como se alguém, quando terminasse a peça, falasse assim: ó, vou obrigar vocês a fazer esse trajeto aí. E aí você fica quieto e fala: não, você não entendeu, é só a peça. Tem um episódio do Boal, assim, né? Que eu não lembro muito bem qual é, que é o episódio do Boal que é exatamente isso. Então, com as ligas camponesas do Nordeste. Isso. Vamos você lá, me vamos contou. desocupar. Né? Então eu acho que tem, assim, tem um pouco disso. De ser muito confortável falar que se nós estivéssemos diante do inimigo, nós cortaríamos a sua cabeça. A gente teve um episódio esse ano de manifestação patético em relação a isso. Foi a primeira vez que eu vi na história das manifestações você gritando: vamos, sabe, manifestação que tem boneco e você vai queimar o boneco. Então, por que você queima o boneco? Você queima o boneco porque o inimigo não está na sua frente. Aí vocês imaginam, a manifestação foi o seguinte: nós estávamos lá com o boneco e de repente o bonecado passa, olha para o boneco, todo mundo olha para ele, cumprimenta, bom dia, ele passa. Quando ele passa, a gente vai lá e vai para cima do boneco. Então, tem coisas que a gente começa a falar: mas quando eu falo a gente, é porque a gente participou disso, a antropofágica. Não estou fazendo uma crítica a isso, não. Estou pegando, a gente estava presente e da coisa. Isso, nós mesmos, não é? O Põe estava presente. Quê? O Põe estava presente também. Isso, então vamos nós mesmos, né? E aí eu acho que, eu sou velho, dinossauro, falei de Comuna de Paris, e é por aí que eu vou. E eu acho que um problema do MTC, para onde vai, para onde ele foi, a Iná disse lá atrás, várias vezes, e disse também dentro da ocupação da Funarte: se vocês não sentarem e produzirem um programa político, vocês não vão avançar. E a gente produziu esse programa. A gente fica apagando os incêndios, ora com uns, ora com outros, sabe aquela coisa, só temos aliados circunstanciais. E sem um programa político construído, a gente não consegue olhar para outros programas políticos e falar: opa, a gente está falando, está querendo caminhar para o mesmo lado. Então está na hora do teatro se reunir e pensar a construção desse programa. E mais adiante, se tiver fôlego, de um estatuto, e pensar como é que vai agir. Porque eu acho que, e aí eu acho que isso vai falando de tudo, assim. E aí, a questão da periferia, eu te conheci lá no Clariô, apresentando lá. Eu acho que tem um circuito muito bom. Eu acho que vários grupos que estão aqui, eu não vou falar nenhum para não esquecer nenhum. Mas só esse ano a gente teve já na Brava, no Artimanha, e ano passado no Clariô. Então a gente está rodando. Só que eu acho que isso ainda é pouco, precisa fazer mais alguma coisa. Desculpa, eu falei direcionado a vocês. Mas eu estou falando que isso está acontecendo. Eu acho que tem que já começar a dar um passo adiante, porque senão isso se esgota. Então, isso tem acontecido, a gente tem visto muito, assim, a circulação e inclusive a identificação como luta já de categoria, de classe. Eu acho que, quando eu falo desse programa, esse programa tem que estar construído junto com o pessoal da música, o pessoal do sarau, o pessoal do teatro, e falar assim: não, agora, gente, e aí sim o MTC existe. Se o teatro, quando ocupou ele propôs, o teatro propôs, mas ocupou como trabalhadores da cultura, mas a gente sabe que o start veio do teatro. Aquele mesmo número de pessoas estava organizado, se reorganizar, e para isso precisa pensar a organização sem medo, sem cair naquela coisa, uma organização, e aí vocês se organizaram demais, a coisa virou centralizada, bababá. Vamos parar com isso, sabe? Toda vez que organiza, a gente cai nessa esparrela de que, olha, tá vendo, veio o totalitarismo. Lembrar também que um monte de palavras
foram construídas para fazer com que tudo pareça o mesmo lugar. O totalitarismo. Totalitarismo é uma palavra criada para falar que o Hitler é igual ao Stalin. Eu odeio tanto um como o outro de sangue, mas falar que é igual é falsear a história, é contar a história de outro jeito. Não é, o regime não é só totalitário, não é só uma ditadura, é a ditadura burguesa que eu quero derrubar. Então precisa começar. Eu não quero fazer transformação social. Eu sempre falo isso, transformação social para onde, para que lado e para onde vai essa transformação social? Transformação social é pauta de qualquer um. Era pauta do Hitler. O Hitler queria fazer transformação social, só que era dele. Então está na hora de a gente começar a pensar um programa, ter clareza política nessas coisas. Puta, eu falei demais, mas tinha mais um negócio importante. A questão da ABIN. Tem um texto aqui que está numa revista, é uma revista anarquista do Rio de Janeiro, é um texto do Saramago, e aí eu termino, que eu acho que isso aqui revela, a gente está discutindo no grupo, assim, pensando coisas que são do tempo de hoje, e aí você tem o que resta de Auschwitz, você tem toda aquela história, a gente está agora num círculo polonês, então você conversa muito com quem, sabe, gueto de Varsóvia, existiu, assim, um tremor mundial pós-Segunda Guerra, e quando se descobriu os processos do Stalin, falou, puta, tudo isso estava acontecendo, todas essas coisas, e isso gerou um tipo de pensamento e uma resposta política para isso. O Saramago termina um texto dele, que é sobre Gaza, assim, em Gaza está se cometendo um crime, e há tempos está sendo cometido ante os olhos do mundo. E ninguém poderá dizer, como em outros tempos se disse na Europa, que não sabíamos. Eu acho que uma das coisas que são muito características do nosso tempo é fazer um teatro e é estar nos lugares e falar, bom, você pode falar o que você quiser, mas você sabia que o sarau foi fechado. Você sabia do Pinheirinho. Hoje a gente vive os tempos de que todos sabem. Tanto a gente vai saber. Agora, é como dar conta disso. Porque isso se transformou num excesso gigantesco nas mídias, internet, Facebook, você recebe 800 coisas. A gente está sabendo de tudo. Mas eu acho que uma das coisas hoje para ser colocadas eu estou falando isso no debate com quem você está dialogando. Eu acho que as peças deviam terminar todas assim, principalmente os agentes próprios, sabe? Mas você não vai poder dizer que não sabia de nada, como em outros tempos. Então, acho que isso é uma coisa bem característica do que a gente está passando agora. Eu não sei se respondi as perguntas. Houve uma colocação sobre as atividades dos grupos, né? E posso falar mais da fase atual do grupo a que eu pertenço, que é o Teatro Popular União do Vivo, que está numa fase em que ele é obrigado a estacionar em algumas coisas para poder produzir o seu próximo espetáculo. Nós estamos trabalhando, fizemos quase um ano de pesquisa, nós estamos na montagem do espetáculo, que é contando, porque nós somos contadores de histórias, principalmente, no meu entender, contadores de histórias, e que essas histórias sejam inteligíveis, que essas histórias falem povo, digam povo e preguem a revolta desse povo. E o que a gente pode fazer quando tem que ficar parado, porque o problema é grana, né? Tem que se pagar a água da sede, por exemplo, água, luz, telefone, online, o caralho a quatro, ajuda de custo, lanche, tudo isso, se não se está fazendo espetáculo, dificilmente vem para quem vive do espetáculo dentro de uma coisa que a gente chama tática Robin Hood, né? Tomando dinheiro de uma prefeitura, vendendo um espetáculo e aplicando esse dinheiro para ir ao bairro 5, 6 vezes gratuitamente. E a gente está vendo que, por exemplo, a gente fez o espetáculo, o MST fez um espetáculo no Rio Grande sobre um espetáculo nosso, que é A Morte aos Brancos, a história do Sepete e Araju, feito exclusivamente pelo pessoal do MST, né? Rodaram por aí. Eu não vi o espetáculo, infelizmente. Atualmente a Brava está com outra história nossa, com outra visão muito importante. O Artimanha
provavelmente monta agora o Evangelho segundo Zebedeu, não estou falando textos de César Vieira, estou falando textos coletivos do grupo União e Olho Vivo. E outros grupos também, o Buraco de Oráculo, com uma peça, essa que foi proibida ali, que fala do saco do general, né? E é o que a gente pode fazer. Querer abarcar o mundo não dá, nem nós temos fôlego para isso. Mas hoje, quando eu ouvi o Tiago falar aqui, eu lembrei, não como saudosista, de 68. Então é a cara daquilo que a gente precisa. Parabéns para você.